Olá, estamos passando por aqui mais uma vez para darmos continuidade a uma reflexão de uma minissérie de devocionais que estão contidas no Salmo de número 100. Nós lemos no último devocional os versos 2 e 3 a respeito de celebrar ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, apresentarmos-nos diante do Senhor com essa alegria, com essa disposição em adorá-lo e em servi-lo. E hoje nós vamos ler o verso de número 3, que diz o seguinte: reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Quando ele usa a palavra aí, reconheçam, olha o verbo que ele está usando aí. Mais uma vez, reconheçam, é um imperativo. Ele está mandando nós reconhecermos. E o que é reconhecer? Você já tem um conceito aí, eu creio, do que é reconhecer. E reconhecer nada mais, nada menos é que compreender, aqui no texto, compreender quem é o Senhor. Reconheçam. Então precisamos compreender quem é o Senhor. E você sabe quem é o Senhor. O Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso dono. Ele é aquele que provê para nós aquilo que nós precisamos. Então, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Esse Senhor é o nosso Criador também. Precisamos entender que nós não nascemos do acaso. Nós não fomos criados ou surgimos do acaso, de forma nenhuma. Nós não nascemos do nada. E por isso, então, eu posso dizer, eu pertenço ao Senhor. Olha só, o verso que diz: reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos. Então, nós, como eu disse, fomos criados pelo Senhor. E a Ele, então, nós pertencemos. Nós não pertencemos a nenhuma instituição, nós não pertencemos a nenhum departamento, nós não pertencemos a nenhuma autoridade política ou religiosa. Nós pertencemos ao Deus verdadeiro. Você e eu pertencemos ao Deus verdadeiro, como o verso aqui é muito claro. Nós somos o seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Por que ele usou aqui então a palavra pastorear? O salmista aqui ele tem um conceito do que é um pastor. Um pastor é aquele que cuida, é aquele que protege, é aquele que guia. Então, por isso que ele usou a palavra pastorear propositalmente. O salmista também, Davi, no Salmos 23, ele foi muito feliz a usar a palavra, o Senhor é o meu pastor. E essa relação da palavra pastor direcionada ao Senhor é justamente isso, porque esse pastor que é o nosso Senhor, ele faz o que com você, ele faz o que comigo, ele faz o que com nós. Ele nos guia, Ele nos direciona e Ele nos protege. De quantos perigos você já foi livre, você já foi liberto, você já foi salvo de quantos perigos? Muitos que nós nem temos noção. Alguns a gente tem um conhecimento que tem acontecido algo conosco. Olha, nós somos livres, o Senhor me livrou. Mas tantos outros que nós nem temos noção. O Senhor, Ele guarda. Ele guarda. Por isso que o verso é muito contundente quando diz: somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. E aí ele nos diz ainda que Ele sendo o nosso Senhor, Ele sendo o nosso Deus, nós sendo então, obviamente, os seus filhos, o seu povo, nós temos então o privilégio de sermos guiados, cuidados pelo Senhor. Talvez você na sua vida, no seu dia a dia, esteja sem um rumo, sem um norte, sem uma direção. Mas mude a chave, mude seu pensamento. Você, como filho de Deus, você tem sim aquele que te guia, aquele que pode te guiar. Você e eu, nós precisamos simplesmente dar ouvidos à voz do Senhor. Precisamos ser sensíveis a ouvir o que Deus tem para nós. A agitação do dia a dia é tão grande, as correrias são tão grandes, os compromissos são tão grandes, que às vezes você não tem tempo para então dar a atenção devida a você mesmo
para com Deus, para ouvir o que Deus tem para você. E nessa correria frenética, nessa concorrência tão grande, disputada no mercado de trabalho, na escola, e aí muitas vezes nós acabamos deixando de ouvir, de escutar o que Deus tem para nós, a direção que Deus está te dizendo. Às vezes Deus pode estar te dizendo, vá pelo caminho direito, e você está indo pelo caminho esquerdo. Talvez você está precisando então ouvir a voz de Deus. Você, nós precisamos ter essa sensibilidade para entender e saber, além de saber, entender o que Deus tem para nós. Porque nós somos o seu povo e Deus tem todo o interesse e desejo de cuidar do seu povo. E quem é o seu povo? Você e eu. Ele quer cuidar de você, Ele quer cuidar de mim. E Ele tem feito isso. Apesar das nossas, muitas vezes, rebeldia, Ele tem feito isso. A prova disso é você estar aí. Ele está ainda assim cuidando de você e Ele quer cuidar melhor. Basta tão somente nós nos direcionarmos com mais frequência e ouvirmos mais a sua voz. Que Deus te abençoe. Amém?